Segundo a Constituição, não poderia haver duas localidades com o mesmo nome. E, num caso de um impasse como esse, prevaleceria a cidade, a localidade mais velha. Então, o nome Brasília, essa prerrogativa de nós, hoje brasilminenses, como então brasilienses, era uma prerrogativa nossa. Então era para essa cidade ficar com o nome de Brasília? Era para essa cidade, constitucionalmente, legalmente, era para essa cidade ficar com o nome de Brasília. A regra é antiga e, em tese, ainda está em vigor. Mesmo que, segundo o IBGE, o Brasil tenha hoje 505 municípios com o mesmo nome. O negócio é que, na época, ter exatamente duas Brasílias não era uma opção. E enquanto as obras da nova capital avançavam... Este trabalho está sendo executado com grande rapidez, graças a um aparelhamento moderno e a capacidade dos operários brasileiros plenamente habilitados para a importante tarefa. A Brasília mais velha se indignava com a possibilidade de ter que trocar de nome. Nossa, mas o povo revoltou, sabe? Não queria de jeito nenhum e foi muita discussão por conta disso. Ele queria de qualquer jeito tirar o nome, porque ele queria Brasília lá, não é? Os moradores relatam que, nesse período, JK chegou a mandar vários telegramas para o prefeito, com sugestões de outros nomes para a cidade. Só que essa ideia não foi bem recebida, não. Brasilândia, Juscelândia, mandava sugestões para mudar. Todo mundo, não vai não e tal. Sabe como é que é lugar pequeno, né? De jeito nenhum, nós não vamos abrir mão. Pediu o prefeito para lutar, para conseguir ficar Brasília. Meu tio manteve firme a opinião de que não cederia. Ninguém queria que mudasse, né? Todo mundo queria Brasília. Mas afinal, de onde que surgiu esse nome? Brasília. A versão mais aceita na cidade mineira é que o Brasília deles veio por um motivo bem deles. Foi uma forma de homenagear um outro ex-prefeito que governou a cidade no comecinho do século passado, o Vicente Parrella Brasileiro. Já no livro Por que Construir Brasília, JK afirma que o nome Brasília foi instituído a partir da emenda de um deputado do Amazonas, que relembrou uma sugestão feita um século antes por José Bonifácio, o patriarca da independência da República. José Bonifácio sugeriu em 1823 que a capital do país fosse transferida para o interior, e foi dele a primeira menção ao nome Brasília. Ou seja, por esse outro ponto de vista, a nova capital já tinha a indicação de ser Brasília muito antes da cidadezinha mineira. E aí ficou nesse impasse, mas o prefeito viu que precisava negociar. Na época da construção da capital, a Brasília daqui enfrentava um surto de esquistossomose, a doença da barriga d'água. O então prefeito decidiu viajar para se encontrar pessoalmente com JK. Foi pedir verba para investir em saneamento básico. O objetivo era limpar esse córrego, que é usado até hoje para abastecer a população. História da Brasília pobre. Essa revista, guardada como relíquia em Brasília de Minas, retrata o episódio. Ela é de abril de 1960, mês da inauguração da nova capital. É possível que Juscelino até desconhecesse a existência desta outra Brasília, até o dia em que o jovem prefeito da cidade conseguiu vê-lo durante 2 minutos no Palácio das Laranjeiras, para pedir-lhe um pequeno favor para a Brasília Antiga: a liberação de um crédito de 5 milhões de cruzeiros, previsto no orçamento para a construção do serviço de água da cidade. O presidente, como sempre, prometeu o benefício que o diretor do DASP, o Departamento de Administração do Setor Público, negou por medida de economia, pois todos os recursos em disponibilidade têm onde ser aplicados, na nova capital. E aí foi mais um motivo de revolta. Como diz o mineiro, o trem ficou feio.
A luta daqui era muito nobre, né? O povo estava morrendo, muita gente. A esquistosomose, ela tem cura facilmente, mas naquela época tudo era mais difícil, né? Na medicina. Acabou que os próprios moradores se juntaram para resolver o problema sozinhos, sem a ajuda do Estado. Para as duas cidades não ficarem com o mesmo nome, políticos da época deram a ideia de continuar com Brasília, mas só colocar uma extensão, o de Minas. Para o prefeito, essa era uma ótima saída, porque era um meio termo. Uma cidade mudar de nome é muito difícil. Ela tem seu passado, ela tem suas conquistas, ela tem também suas tradições, ela tem sua história. Mas esse de Minas não chegou rápido, não. Parece que veio de carroça. A lei que oficializou essa Brasília como Brasília de Minas só veio em 1962. Ou seja, as duas cidades ficaram exatamente com o mesmo nome durante 2 anos. Imagina a confusão. Imagina na década de 60, um dos meios de comunicação, né, mais acessíveis, mais popular, eram por meio de cartas. Com todo esse transtorno, né, Juscelino meio que adiantou o processo e com essas duas Brasílias, nós passamos a não receber mais correspondências. Então, amores perdidos, dinheiro de família que não chegava, né, para as famílias. É isso mesmo. Cartas que foram mandadas para Brasília de Minas acabaram indo por engano para Brasília DF. Muitas se perderam e ninguém sabe dizer onde estão. Já essas que você está vendo aí só chegaram no lugar certo porque usaram o endereço de um comércio da cidade como endereço final. Mas ainda tem mais. Toda essa confusão entre as duas Brasílias provocou até a paralisação de uma obra importante na cidade. A planta do Colégio Santana foi feita por um engenheiro muito hábil, muito famoso. Essa planta foi feita por um engenheiro de Belo Horizonte. Essa planta sumiu só décadas depois que essa planta apareceu. E essa planta foi parar em Brasília, capital. Fora outros tantos transtornos, foi o caos. Assim, nós ficamos, na época, incomunicáveis. E para a cidade ficar com esse de Minas, foi feito um acordo. Ninguém sabe dizer ao certo como e onde se deu, mas a história diz que envolveu várias promessas de JK.